Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós daremos continuidade à nossa aula de língua portuguesa, onde estamos conversando sobre a unidade 2. O que é? Adivinhas. E eu quero que vocês peguem o livro de língua portuguesa do Sistema SESI de Ensino. Pegaram? E agora eu quero que vocês abram lá na página 33. Como é mesmo 33? Muito bem, o 3 e o 3. E vocês se lembram que ontem eu deixei uma tarefinha? Estão lembrados? E vocês realizaram a tarefa? Ah, eu tenho certeza que sim. O que era para fazer mesmo? Isso era para recortar as tirinhas da adivinha lá do encarte número 4. Muito bem, crianças. E vocês recortaram? Então eu quero que vocês peguem e deixem aí separadinhos. E quando vocês recortaram, alguém sabe me dizer? Vocês sabem qual é a adivinha que aparece aí? É uma adivinha que nós já fizemos uma atividade sobre ela. Qual é? Muito bem, é a adivinha do botão. E agora nós iremos fazer um combinado. Primeiro eu quero fazer um combinado com as crianças que não têm cola em casa. Não precisam ficar preocupados e nem nervosos, todo mundo vai participar. Quem não tem cola, vai pegar o lápis porque vai escrever a adivinha na ordem correta, tá certo? Mas antes, e quem tem cola, deixa a cola preparadinha aí. Mas antes, todos vocês vão me ajudar a fazer uma coisa. Sabe o quê? Nós iremos numerar os versinhos da adivinha. Vamos numerar para facilitar na hora de organizarmos aí na atividade do livro. Tudo bem? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. A adivinha vai aparecer aqui no quadro. Vocês me ajudarão a fazer a leitura da adivinha e a organizar os versinhos. Eu irei numerá-los aqui no quadro e vocês vão numerando aí na casa de vocês as tirinhas. Não precisa colar ainda, espera só um pouquinho. Vamos organizar primeiro, tudo bem? Então vamos lá? Eu quero que vocês me ajudem. E aqui está a adivinha no quadro. Eu vou começar a leitura e vocês devem prestar bastante atenção. Como é que sempre começa uma adivinha mesmo? Muito bem, o que é? O que é? E esse versinho começa com que letrinha então? Com a letrinha O. Acharam aí? Qual é o versinho? Que tem a primeira letrinha, a letrinha O. Muito bem, o que é? O que é? Esse, então, é o versinho número 1. Coloquem o número 1 aí do versinho. Não precisa colar ainda, só numere, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. O que é o primeiro? Vamos ver qual é o segundo? Enche uma casa completa. Será que é esse? Enche uma casa completa. É o número 2, começa com a letrinha E, mas precisa prestar bastante atenção porque eu tenho 2 versinhos que a palavrinha se inicia com a letrinha E. Então tem que prestar bastante atenção. Olha lá, enche. Ah, muito bem. Uma casa completa. É o número 2. Colocaram o número aí no versinho? Muito bem, agora vamos encontrar o terceiro versinho, o número 3.
Qual será que é? Mas não enche uma mão? Ah, esse mesmo! Mas não enche uma mão. Qual é a primeira letrinha da palavrinha desse verso? A letrinha M. Mas. Muito bem, encontraram? Isso, então coloquem o número 3. E a próxima, qual será? Amarrado pelas costas? Será que é esse versinho? Vamos lá? Amarrado pelas costas. Muito bem. Começa com que letrinha esse versinho? Isso, olhem aí. Amarrado. É a primeira palavrinha do versinho de número 4. Colocaram o número? Então agora só ficou mais um, que é entra e sai sem ter portão. E olha o que tem lá no final desse versinho. Isso, ponto de interrogação. Vocês se lembram que eu falei que ele é muito importante? Nós não podemos esquecer dele em uma adivinha. Isso, então nós já numeramos. Vocês numeraram? Muito bem. Agora nós iremos organizar os versinhos aí na atividade 7. Prestem atenção, vocês estão vendo que aí no livro tem um espacinho para colar ou escrever os versinhos na ordem correta? Isso, então vamos lá. Então nós vamos começar pelo versinho número 1. Podem colar. O que é, o que é. Quem não tem cola, pode escrever. Muito bem. Agora o versinho número 2. Enche uma casa completa. Podem colar o segundo versinho. Quem não tem cola, vai escrever e não pode esquecer do sinalzinho, que aqui tem uma vírgula. Vamos para o terceiro? Mas não enche uma mão. Colaram? Encontraram? Viu só como fica mais fácil? Quando nós numeramos, facilita a colagem. Agora, o quarto versinho, o número 4. Prestem atenção aí para não colar errado, na ordem errada. Amarrado pelas costas. Olha outra vírgula aqui. E agora nós chegamos no último versinho. Vamos lá? Entra e sai sem ter portão. E lá no último versinho, o que tem mesmo? O ponto de interrogação. Muito bem, crianças. Vocês colaram? Isso. E quem não tinha cola, escreveu? Muito bem. E vocês estão vendo aí que lá embaixo, no final dessa página, da página 33, tem um Você Sabia? Eu farei a leitura, é uma curiosidade. Você sabia? As primeiras adivinhas foram inventadas no Egito Antigo, há mais de 3.000 anos. A mais antiga adivinha talvez tenha sido esta. Qual é o animal que de manhã caminha com 4 pernas, à tarde caminha com 2 e à noite caminha com 3? Resposta: o homem. De manhã é o momento em que ele é criança e engatinha. À tarde, ele é adulto e anda com as 2 pernas. E à noite, ele já está velho e usa a bengala como apoio para andar. Olha que curiosidade, hein, crianças? E para finalizar a nossa aula, eu deixarei uma tarefinha. Está na página 34. Virem a página do livro. Encontraram? Muito bem. É a atividade de número 8. Vamos ler as adivinhas e tentar descobrir as respostas? Então, com a ajuda de um familiar, vocês deverão realizar essa tarefinha. E a nossa aula termina por aqui. Espero vocês amanhã. Um super beijo! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana estamos estudando língua portuguesa e retomando lá o assunto da outra semana sobre bilhetes, cartas, e-mails, né?
Na aula passada eu deixei uma tarefa e eu expliquei muito bem ela. Vocês fizeram? Capricharam nos bilhetes? E quem estava aí na casa chegou a ler, entendeu o bilhete? Muito bem, parabéns para vocês! E mandaram para a professora, compartilharam no grupo da classe? Ai, que legal! Então, perfeito! E vamos dar início à nossa aula de hoje. No livro de língua portuguesa do SESI, abram na página 43 para a gente aí começar a nossa aula. Olha só, leia as correspondências abaixo. A gente vai começar com uma carta e eu vou ler ela aqui no livro para ficar mais fácil, tá? Então, olha só. Jaú, 28 de agosto de 2020. Querida Fátima, tudo bem com você? Tenho certeza de que sim. Não me esqueci de você, mas acredito que esta carta vai chegar um pouco atrasada. Talvez depois do seu aniversário. Perdoe-me, nos últimos anos não tem sido diferente. Estou sempre atrasada. Estou escrevendo para desejar que tenha muita saúde, alegria e sucesso nos próximos anos e que continue sempre a alegrar a nossa vida. Espero estar bem pertinho de você no seu próximo aniversário para comemorarmos. Beijos, sua prima Paula. Olha só, então a Paula escreveu uma carta para sua prima Fátima que está morando bem longe dela, né? E daí, olha só, a carta ela é mais longa, né? Ela escreveu várias coisas ali, o que ela estava sentindo, né? O que ela estava desejando. E ó, vamos lá, vou retomar aquelas primeiras aulas. Começamos a carta com a cidade, o local, né? A data. Aí damos início aqui, né? Querida Fátima, podia ser querida amiga, ou já vai direto, né? Bom dia, boa tarde, sempre dá um início aí legal para a carta. Escreve todo o assunto, tudo que vocês estão querendo e encerra a carta. Lembrando, né, beijos, abraços, a gente já viu isso. E coloca o seu nome. Por quê? Para poder saber quem foi que escreveu, né? E agora? Vocês já viram como que é a carta. Vamos dar uma olhadinha no outro que está aí no livro? O que é esse outro mesmo que está aí? Esse é um bilhete, né? Dá para ver assim a diferença do tamanho. Ó, o bilhete, como a gente já falou, é um recadinho, algo rápido, né? E a carta já é algo que você conta mais coisas. Então vamos lá. Data, 14 de abril. Melissa, preciso que você me empreste seu caderno de matemática para copiar a lição de casa que eu perdi. Beijos, Renata. Essa Renata, hein? Esse bilhete veio parar aqui para a professora, dizendo que ela não copiou a atividade. Mas é danada, né? Então, olha só, aqui no bilhetinho foi um recadinho rápido ali para a amiga. E a carta algo mais extenso. Por quê? Porque o bilhete, a pessoa está ali próxima de você, né? E a carta já é alguém que mora mais longe, vai pelos correios, demora mais para chegar. E para a atividade de hoje, virem aí o livro de vocês para a página 44. E vamos lá, ó. Letra A. O que há em comum entre a carta e o bilhete? A Pro aqui já falou algumas coisinhas. Vamos olhar lá o que tem em comum, o que tem de parecido entre eles. Vamos lá, ó. Então, o que se parece? A data, os dois têm a data, apesar do bilhete não ter o local, a carta tem, mas os dois têm a data. O que mais? O início ali, né? O nome, quem vai receber, né? O destinatário. O assunto, a carta é um pouquinho maior, mas os dois têm assunto. Encerra, né? Os dois encerraram aqui até parecidos. E quem escreveu? O remetente. Então, ambas, tanto a carta quanto o bilhete, é isso que são parecidos, isso que está em comum entre os dois. Vamos escrever isso lá na letra A. Os dois textos possuem data, destinatário, assunto, despedida e remetente. Eu vou dar um tempinho para vocês, copiem ali que eu já volto.
Copiaram? Muito bem, então vamos para a letra B. Quem escreveu a carta? Vocês lembram quem foi que escreveu a carta? Então vamos voltar lá para a gente procurar. E aí, olhando aqui na carta, onde mesmo está o nome de quem escreveu? Como que a gente faz mesmo? Isso, você acertou! O nome de quem escreveu vai sempre lá no finalzinho, assinando tudo aquilo que escreveu. Então, vamos colocar lá na letra B quem escreveu a carta? A Paula. Escrevam aí que eu já volto. Prontinho? Já escreveram? Letra C. Para quem a carta e o bilhete foram escritos? E agora, para quem é que foram escritos os dois? Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, vamos começar aqui com a carta. Onde mesmo que a gente acha quem vai receber, o destinatário? Muito bem, isso mesmo. Lá no início, a gente já começa com o nome, ó. Aqui a carta, quem vai receber é a Fátima. E o bilhete? Quem que vai receber o bilhete? A Melissa. Então, vamos escrever lá na letra C? Para quem vai a carta, o bilhete? A carta para a Fátima e o bilhete para Melissa. Escrevam aí que eu já volto. Escreveram? Muito bem. Letra D. Quando a carta e o bilhete foram escritos? A Pro começou falando sobre isso logo no comecinho. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, onde é que está a data? Muito bem, lá no comecinho, ó, a carta tá aqui, a data foi em agosto e o bilhete tá aqui no comecinho também. Então vamos colocar isso lá na letra D? Olha só. A carta dia 28 de agosto de 2020 e o bilhete dia 14 de abril. Escrevam aí que a Pro já volta. Pronto? Muito bem. Letra E. Qual é o assunto da carta? E aí, gente, vocês lembram qual é o assunto da carta? Peguem aí no livro de vocês, dá uma olhadinha. Isso mesmo, era lá a prima Paula que escreveu para Fátima, parabenizando ela pelo aniversário. Esse era o principal assunto, né? Então, vamos escrever aí? Olha só, parabenizar a prima Fátima que fez aniversário. E enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou falar sobre a tarefa. Aí na página 45, a letra F e a letra G. Letra F, e qual é o assunto do bilhete? Letra G, em quais situações escrevemos bilhetes? Façam aí na casa de vocês, pensem bastante, tirem foto, conversa com a professora, manda para ela e na próxima aula a gente corrige todos juntos, tá? Então, encerro aqui, um super beijo para vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E aí, criançada, vamos retomar as nossas aulas de língua portuguesa? Muito bem! Mas antes da aula de hoje, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Vamos lá? Nós estamos estudando e apreciando os poemas visuais e concretos, certo? Nós estudamos tudo isso no livro de língua portuguesa, na unidade 2, para rir, pensar e sonhar, lá na página 44. Já estão com os livros abertos? Ótimo! Então nós vimos também o significado de poema visual. Vamos relembrar?
Poemas visuais ou concretos são aqueles poemas que combinam palavras e desenhos na sua estrutura e servem para divertir e expressar sentimentos. Então vimos lá na página 44 esses poemas, Jacaré Letrado e o poema 2, Canção para Ninar, Gato com Insônia. Mas tem mais uma informação aí muito importante. Quem é o escritor? Vocês conseguem encontrar aí no livro de vocês aonde está escrito o nome do escritor? Encontraram? Muito bem. Olhem lá. É Sérgio Caparelli. Vocês vejam aí que ele escreveu, nas informações depois do nome dele, ele escreveu 111 poemas num livro só, que é o nome da obra, que está junto com o nome do escritor. Vimos também o que o poeta pensou ao escrever este poema visual, Jacaré Letrado. Vocês viram quanta criatividade? Vimos também o poema 2, as palavras que o escritor usou para escrever esse poema. Nós vimos o significado de rom neste poema e eu deixei para vocês uma tarefinha. Qual foi mesmo? Exatamente, descobrir o significado desta outra palavra. Mas, professora, letras repetidas formam palavras? E aí, você descobriu em casa? Vamos ver, vamos conferir se é isso mesmo que você respondeu? Sim, crianças. Essa palavra, ela tem um significado. Vamos ver qual é? Representa o som emitido por uma pessoa ou um animal dormindo. Vocês já ouviram esse som? Existe o som, aquele som mais baixo, que tem esta palavra para representar. E é claro que tem aquele ronco mais alto, daí é uma outra palavra que representa. Então, essas palavras, na língua portuguesa, têm um nome, né? Palavras que representam sons têm um nome. Qual será esse nome? Vejam aqui comigo. Onomatopeias. Nossa, professora, o que são onomatopeias? Olhem lá. Onomatopeias são palavras que imitem os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Onde nós podemos encontrar essas onomatopeias? Lembraram? Isso mesmo, nas histórias de gibi, nas tirinhas. Lá nós encontramos diversas palavras que simbolizam som, que são as onomatopeias. Por exemplo, ploft, pum, aquele nhaque, nhaque, nhaque. Quem faz esses ruídos? Vocês se lembram? A Magali, o pof. A Magali que faz o barulho de comendo, ó, nhaque, nhaque. E o pof. O barulho do coelhinho da Mônica batendo no Cebolinha. E aí, crianças? Lembraram? Essas palavras, na língua portuguesa, se chamam onomatopeias. Muito bem. Então, olhem lá novamente no poema 2, Canção para Ninar. O que essas palavras têm a ver com o título, Canção para Ninar? Por que será que o escritor utilizou essas palavras para formar este poema? E o que este poema tem a ver com este título? O que será que o autor quis apresentar no poema Canção para Ninar, Gato com Insônia? Sabemos que canção para ninar são musiquinhas para fazer dormir. Mas gato com insônia? O que será que significa a palavra insônia? E aí, descobriram? Isso mesmo, gente. Insônia quer dizer a dificuldade de dormir. É a falta de sono. Você já teve insônia? Não vale ficar jogando videogame quando tiver insônia, hein?
E aí, crianças? Mas olhe lá, o que será que o poeta, que o escritor, quis dizer com esta palavra? Será que o gato conseguiu dormir? Será que o gato não conseguia dormir? E aí? Olhando para o poema, nós podemos ver que ele dormiu, não é mesmo? Olhe lá a onomatopeia de dormir, de mostrar o som que está dormindo. Agora eu vou deixar uma tarefinha para vocês, prestem atenção. O que você acha que aconteceu para o gato pegar no sono? Registre em seu caderno sua conclusão. Então, converse com seus familiares e registre a sua conclusão. Na próxima aula, nós vamos conferir juntos o que você escreveu. Não esqueça de mandar foto para a sua professora. Um grande beijo e um forte abraço! Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando? Eu estou. Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Essa semana estamos trabalhando língua portuguesa. Peguem o livro de vocês do SESI, abram lá na página 22. Estamos trabalhando a unidade 1. Qual é a moral da história? Fábulas e mais fábulas. Mas, para darmos continuidade, vamos recordar. Primeiro, vamos falar novamente sobre as características do gênero fábula. Texto curto, personagens em sua maioria animais, com atitudes e comportamentos humanos, traz um ensinamento, uma moral, pode ser escrita em verso ou em prosa. Os animais são escolhidos de acordo com uma característica, ágil, belo, lento, ou pode ser escolhidos pelo traço do caráter, manso, feroz, forte, traiçoeiro, pela sua sabedoria, pela sua astúcia. E aí, nós já falamos um pouco sobre cada um dos autores, os fabulistas, o Esopo, o Fedro, o Jean de La Fontaine e o Monteiro Lobato. Mas agora nós vamos rever algumas curiosidades sobre eles que estão no livro e algumas que não estão. Vamos lá? Você sabia? As fábulas são textos originários do Antigo Oriente e foram divulgadas oralmente por um escravo grego chamado Esopo, no século VI a.C. Maior representante dos fabulistas, Esopo contava histórias simples e divertidas, com lições de moral, usando os mais variados animais como personagens. Foi vendido como escravo para um filósofo que, admirado com o seu talento, concedeu-lhe a liberdade. Somente séculos depois surgiram os primeiros registros escritos das fábulas, que são conhecidos até hoje. As fábulas são histórias curtas em que os personagens retratam virtudes e defeitos humanos. Na maioria das vezes, trazem uma moral ou um ensinamento final. Agora, vamos falar um pouquinho do Jean de La Fontaine. Você sabia? Outro fabulista muito importante foi o francês Jean de La Fontaine. Ele nasceu e morreu na França em 1621 e até 1695. Sempre teve interesse por literatura e é considerado o pai da fábula moderna. La Fontaine dedicou-se ao resgate das fábulas contadas por Esopo e, seguindo seu exemplo, utilizava a linguagem simples e atraente, tanto em verso como em prosa. A característica principal da sua escrita era a rima. E aí, mesmo no livro do SESI, na página 22, que a gente vai fazer hoje, né, a leitura, que a gente está fazendo na atividade 10, também está escrito o Você Sabia, do Fedro. Fedro viveu no século I d.C., nasceu na Grécia e, como Esopo, também era escravo. Admirador das fábulas de Esopo, o maior contador de história de todos os tempos, registrou por escrito muitas delas. E aí nós temos também o nosso brasileiro Monteiro Lobato. Quem foi Monteiro Lobato?
No Brasil, temos o grande fabulista Lobato. Além de recontar as fábulas de Esopo e La Fontaine, cria suas próprias fábulas com a turma do sítio. O escritor brasileiro usou fábulas para criticar e denunciar as injustiças, tiranias, mostrando às crianças a vida como ela é. E agora, nós vamos voltar lá na atividade 10, da página 22. Vocês se lembram que eu pedi que vocês lessem, né, junto com a família de vocês, se reunissem, fizessem um momento de leitura bem agradável para ler as 3 versões do Lobo e o Cordeiro? Bom, como antigamente as fábulas eram transmitidas oralmente, elas costumam ter muitas versões, dependendo das diferentes épocas e regiões em que foram registradas por escrito. Vamos conhecer 3 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro. As 2 primeiras são de Esopo, sendo a primeira delas o registro da versão mais antiga, e a terceira é atribuída a Fedro. Aí era para formar dupla, né? No caso é para reunir a família e fazer a leitura de cada uma. Vocês fizeram? O que acharam? E agora, a gente vai começar pela versão 1. Vou fazer a leitura junto com vocês e a gente vai analisar e conversar sobre cada versão. Então, e fiquem com esse olhar crítico de que depende da época, depende da região, do autor, né, que vai usar seu vocabulário, que vai ter uma linguagem diferente. Então, vamos observar e analisar tudo isso. Versão 1. O Lobo e o Cordeiro. Um lobo descobriu um cordeiro que vagueava longe do rebanho e sentiu alguma compulsão com relação a tirar a vida de uma criatura tão desamparada, sem alguma desculpa plausível. Assim, procurou ansiosamente uma alegação que justificasse uma retaliação e disse por fim: "Ano passado, senhor, você me insultou grosseiramente." "Isso é impossível, senhor," berrou o cordeiro, "porque eu ainda não tinha nascido." "Bem," replicou o lobo, "você se alimenta em meus pastos?" "Isso não pode ser," respondeu o cordeiro, "porque eu ainda não como grama." "Você bebe de minha fonte, então?" continuou o lobo. "Realmente, senhor," disse o pobre cordeiro, "eu ainda não bebi nada além do leite da minha mãe." "Bem, de qualquer maneira," disse o lobo, "eu não vou embora sem o meu jantar." E pulou sobre o cordeiro e o devorou sem mais cerimônias. Gostaram? Vamos analisar agora algumas coisas aí dessa primeira versão. Então, primeiro, vamos pensar e analisar o título. O título qual é? O Lobo e o Cordeiro. Quem são os personagens dessa primeira versão? Um lobo e um cordeiro. Quais são as características comportamentais do lobo? Né? Como será que esse lobo é, né, do comportamento dele? Ele é maldoso e é dissimulado. Vocês não concordam? Ele foi muito dissimulado, né? Ele foi querendo inventar coisas ali e fazendo-se de bonzinho, querendo arrumar uma culpa, né, para o coitadinho do cordeiro, né? E agora nós vamos ler a segunda versão, que é a da página 23. O Lobo e o Cordeiro. Um lobo viu um cordeiro que bebia água de um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de enlamear a água e de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era-lhe impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Rechaçado nesse ponto, disse o lobo: "Sim, mas no ano passado você insultou o meu pai." "Eu? Mas eu nem mesmo era nascido no ano passado." "Muito bem," retomou o lobo, "você pode ter todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo." E acabou essa versão. Na próxima aula, a gente vai analisar essa versão e a versão 3, porque a nossa aula se encerra aqui. Até amanhã. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo!
Oiê, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, como nós havíamos combinado na aula de ontem, vocês deveriam fazer uma pesquisa. Lembram-se que a Pro pediu como tarefa? Pois é, a Pro pediu que vocês fizessem uma pesquisa sobre os principais personagens da mitologia grega, que conversassem ou que fizessem pesquisa na internet, e a Pro salientou que não havia necessidade de anotar nada. Era só para aprender, trocar ideia, fazer leitura e guardar tudo na memória. Avisei também que na aula de hoje haveria um momento em que a Pro faria perguntas sobre essa pesquisa que vocês realizaram. Agora olhem bem aqui nos meus olhos e me digam, vocês sentem-se preparados para essas perguntas, para esse desafio? Bom, olhando daqui estou achando que sim. Vamos lá então? Tá lá, personagens da mitologia grega. Vamos para a primeira pergunta. Diz lá. Personagem que por ter assassinado sua esposa recebeu 12 difíceis tarefas. Essa aqui a Pro precisa pedir para vocês do fundo do coração que acertem, pois foi o nosso conteúdo da aula de ontem. Olha as opções. Hermes, Hércules ou Ares? Essa é fácil demais, né? Acertou quem escolheu a opção B, o nome dele era Hércules. Próximo lá. Conhecido como deus grego da guerra, olha lá a ilustração. Apareceu esse na pesquisa de vocês? Olha as opções que a Pro vai dar. O nome dele é Poseidon, é Teseu ou é Ares? Alguém pesquisou? Será que vocês vão acertar? Acertou quem escolheu a opção C, o nome é Ares. Próxima pergunta. Rainha do Olimpo, também chamada de rainha, olha que linda a ilustração dela. Rainha do Olimpo, pensa lá. Vamos ver se vocês vão acertar. Olha a dica que a Pro deu. O nome dela era Hera, Afrodite ou Perséfone. Conseguem pensar e se lembrar? A gente já falou dela em aula, hein? Acertou quem escolheu a primeira opção, Hera. Lembra que ontem na aula a Pro contou lá dos 12 trabalhos de Hércules, que ela era esposa de Zeus, lá no Monte Olimpo? Pois é, vamos para a próxima. Integrantes de uma antiga nação de mulheres guerreiras. Observem ali na ilustração que uma mulher bem poderosa está em cima de um cavalo. Ó a dica que a Pro está dando para vocês. Como eram chamadas? Amazonas, ninfas ou sereias? Acho que essa é fácil de acertar. A resposta certa é a letrinha A, são as Amazonas. Próximo lá. O deus grego do submundo, do reino dos mortos, também chamado de Plutão pela mitologia romana. Então olhem lá a ilustração, que misteriosa. Qual será o nome dele? Teseu, Hero ou Hades? Vocês conseguem adivinhar? Ou quem pesquisou consegue lembrar? A resposta é a letrinha C. O nome dele é Hades. Vamos para o próximo. Deus grego do mar, dos terremotos e das tempestades. Olha ali, ele todo poderoso lá na água. Conseguem se lembrar? Vamos dar uma olhadinha lá. Ó. Eros, Poseidon ou Zeus? Esse eu tenho certeza que apareceu na pesquisa de vocês porque é um personagem, um deus muito conhecido da mitologia grega. É o Poseidon. Tranquilo? Vamos para a próxima. Número 7. Considerado o deus dos deuses. Quem será que é, hein? Eu acho que essa aqui todo mundo vai detonar. Ó as opções. Ele é Zeus, é Poseidon ou Hades. Como Poseidon acabou de aparecer na questão anterior, a gente já elimina. Põe a cabeça para funcionar. E quem escolheu a primeira opção acertou. Zeus é o deus dos deuses. Vamos lá. Deusa grega da sabedoria, das artes e da inteligência. Olha lá que delicadeza a ilustração dela. Super bonita, super elegante. Qual é o nome dela? Atena, Artemis ou Perséfone? Qual será, hein? Acertou quem escolheu a opção C. O nome dela é Atena. Vamos para o próximo. Figuras femininas que possuíam cabelos de serpentes, por exemplo, a Medusa. Então, enganado nós estávamos achando que a única criatura que possuía serpentes na cabeça era a Medusa. Existem muitas outras. E como é chamada todo esse grupo de pessoas com serpentes na cabeça? Górgonas, sereias ou ninfas? Vocês pesquisaram? Acertou quem escolheu a letrinha B, eram as górgonas. Vamos lá. Agora que a gente já encerrou essas perguntinhas, a Pro, como prometido para vocês, vai retomar novamente o conteúdo do uso dos porquês. Só que hoje a gente vai fazer um outro jogo, um outro exercício. Antes, a Pro quer retomar quais são e em que momentos eles são usados. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na lousa.
Aqui na ilustração vocês conseguem ver os 4 porquês como a Pro já ensinou para vocês. O primeiro porquê separado e sem acento, que caracteriza uma pergunta, e o detalhe é que ele sempre está ou no meio ou no início da frase, nunca está lá no final. O segundo porquê é juntinho e sem acento, que caracteriza resposta, como por exemplo, perdoa que a Pro não falou, ali em cima está a pergunta por que foi embora e a resposta seria porque choveu. O terceiro é porquê separado e com acento circunflexo. Aí está a diferença entre esse e o primeiro lá, é que ele sempre está no final da frase, pertinho do sinal de pontuação. No caso aqui, em atrasar um porquê, está pertinho da interrogação, tá? E o último lá, que é o porquê juntinho e com acento, é usado como substantivo, como nesse exemplo aqui. Você sabe o porquê disso? A Pro falou também para vocês que pode ser trocado pela palavra motivo, por exemplo. Então ficaria, você sabe o motivo disso? Ou então a palavra razão. Ficaria, você sabe a razão disso? Tá vendo que combina e que não muda em nada o sentido da frase? Pois é. Agora a Pro tem mais um exemplo aqui para vocês. Tem uma tirinha com crianças e a professora na escola, aliás, saudades de estarmos juntos, né? A professora diz assim: por que estamos aqui hoje? Reparem que o porquê que ela usou, que foi usado na fala dela, é escrito separado e sem acento, porque é uma pergunta, mas está lá no início da frase. A aluninha respondeu: porque precisamos estudar para a prova, porque junto e sem acento, porque é a resposta. A outra criança disse: mas por quê? Já esse porquê foi utilizado separado e com acento, porque está lá no final da frase, pertinho do sinal de pontuação. Essa eu tenho certeza que vocês já guardaram na memória. E por fim, o último aluno, o menino, disse lá: o porquê você já sabe. Então, porquê com acento e tudo juntinho. Até aí, tranquilo, pessoal? Agora vamos para os exercícios. Vamos lá, primeira frase. Você está feliz por quê? Nesse caso aqui, eu uso porque junto com acento, porque separado ou porque separado com acento. Reparem na dica que a Pro acabou de falar, que eu acredito que vocês guardaram na memória. A palavra entrará no final da frase, pertinho do sinal de pontuação. Então, qual é a opção correta? Essa aqui, ó, ficará porque separado com acento. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Próximo lá. Não sei por que Marina tira notas tão altas. Aqui, por mais que não seja um questionamento com a interrogação no final, a pessoa está se questionando do porquê Marina tirar notas tão altas. Então também é uma pergunta. Nesse caso, qual das opções cabe para nós usarmos lá? Vocês sabem? É essa aqui, ó, é o porquê separado e sem acento, porque é uma pergunta. Próximo lá. Você não pode ficar até tarde na internet porque amanhã tem aula bem cedo. Nesse caso aqui ele está explicando, então qual das opções nós usaremos? Coloca a cabeça para funcionar. Já usamos porquê separado, com acento, agora qual será? Esta aqui, ó, o porquê junto e sem acento, porque está explicando. E, por fim, a prova da Joana está incompleta. Ela não respondeu o porquê da última questão. Aqui é a dica que a Pro disse para vocês. Pode substituir pela palavra motivo. Então, qual das opções eu usarei? O porquê junto com acento. Tranquilo, pessoal? Bom, eu acredito que vocês foram muito bem no exercício de hoje. Caso você ainda tenha alguma dúvida, fique na maior tranquilidade, porque esse conteúdo ainda vai ser retomado com vocês muitas vezes e também ao longo da vida escolar de vocês daqui em diante, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a aula de amanhã. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.